Olá, meus queridos, muito bom dia, na preciosa paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra, quero falar um pouco sobre escatologia bíblica. Nós estamos dentro de um contexto profético muito importante, em especial para a igreja do Senhor Jesus, que está perto de ser arrebatada deste mundo. A maior preciosidade daqueles que são nascidos de novo é o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo em um contexto escatológico. A esperança de cada cristão está lá no livro de Judas, capítulo 1 e verso 20, que fala sobre a santificação, a espera do povo de Deus. Judas deixou um bom conselho para todos nós. Eu quero ler para vocês. Livro de Judas 1:20, é apenas uma página. Olha o que diz. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, aguardando a bem-aventurança, em outras palavras, esperando a misericórdia de Deus, que é o arrebatamento da igreja, para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Muitos, nos nossos dias, estão duvidosos quanto à palavra de Deus, quanto às profecias, por causa dos escândalos que tem sido muito, uma falsidade ideológica até no meio gospel, troca de valores, um evangelho vendido, faz parte da palavra de Deus. A Bíblia diz que no fim dos tempos os falsos profetas iriam aumentar, falsos pastores, falsos apóstolos. E o que nós estamos vendo hoje é uma mistificação, uma banalização das coisas sagradas. O apóstolo Paulo disse à igreja: quando vocês se juntam, o que vocês fazem? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Ele disse: faça-se tudo para edificação. Mas em larga escala hoje, no meio gospel, não é o que acontece. Dão a prioridade à fama, ao dinheiro. E por causa disso estão vendendo sermões, pasmem vocês, até profecias. Tem aqueles que estão vendendo nesse tempo. Vemos um culto dogmáticos aonde os objetos são ungidos pelos supostos apóstolos, e hoje tem bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, caneta ungida. O que você imagina tem hoje ungido. Só que para levar essas coisas ungidas, você precisa deixar uma semente. E a semente é dinheiro. Nós estamos no meio desse grande furacão, onde uma onda de ideologias falsas dentro do cristianismo está proliferando diariamente. O Salmo 4, verso 2 diz: Filho dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? É o conselho do Salmo para aqueles servos e servas de Deus que querem fazer a coisa certa. Eu quero ler para você Salmo 4, Salmo de número 4. Olha o que diz. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e ele ouvirá quando eu clamar a ele. E a preocupação do Senhor Jesus Cristo, acredito que é que aqueles que ele tenha chamado para si,
sejam enganados. E é exatamente isso que ele não quer. Porque o engano cresceu nesse tempo, está muito forte no nosso meio. Vemos o que está acontecendo hoje. Em nome de um pseudo-evangelho, um evangelho do toma lá da cá, das finanças. E esse evangelho está crescendo e tem crescido e vai crescer. Porque no fim dos tempos, parece até que Deus entregou o mundo todo ao engano, mas ainda não. Esse dia vai chegar, ainda não chegou. Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo está aqui. E Jesus Cristo disse: no mundo 3 aflições, tenham bom ânimo. Jesus Cristo disse também: tenham cautela para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo deixou preciosos ensinos para a igreja de Jesus Cristo. Ele disse no demais, irmãos, que se faça oração, deprecação, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos presidentes e pelos que estão nos parlamentos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os seres humanos se salvem. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que todos os seres humanos se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. O conselho da Bíblia é para nós, servos e servas de Deus, pregarmos a palavra, testemunharmos de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus pregada com sabedoria, ela é boas novas. E as boas novas de Jesus Cristo, anunciadas sabiamente, traz clarividência aos corações, traz discernimento àqueles que ouvem. Porque o mundo está cheio de mensagens, cheio de vozes. Mas a voz que deve ser ecoada nesse tempo é a voz do Espírito Santo através da pregação pura e simples do Evangelho de Cristo. Porque as almas humanas, infelizmente, estão indo passo a passo para o abismo por rejeitarem a pregação do Evangelho de Cristo. E Jesus Cristo, como mencionou os seus discípulos, antes de subir para a glória, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que acreditar e for batizado será salvo. Aquele que não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem, disse Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus Cristo delegou a responsabilidade da pregação do Evangelho aos seus discípulos. E discípulo significa aprendiz. Nós somos discípulos de Cristo, aprendiz dele. O nosso dever é pregar a palavra, é testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo em um tempo mau, terrível, no meio de uma sociedade má e perversa. Deus está contando conosco. Jesus Cristo está contando com o seu povo. Porque a mensagem viva e eficaz não está lá no mundo, não. Está dentro da sua igreja que está na terra. A igreja de Cristo tem poder, liberdade, para no nome dele, falar dele, curar enfermos, expulsar demônios, libertar pessoas das opressões.
e anunciar o evangelho simples e puro. O evangelho que liberta. Quero parar por aqui. Se você gostou dessa mensagem, compartilha. Nos ajude a pregar a palavra. Dê um like. Que Deus vos abençoe abundantemente.